A paz de Yahshua, louvado seja o nome do Pai, o Criador dos céus e da terra. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam sentados, e foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Como é uma junção subordinativa adverbial da ideia de comparação, analogia, tal qual, tanto quanto, comparação hipotética, conformidade. Glória, glória, glória. E ele vos batizará com Espírito Santo e com fogo. João batizou com água, e Yahshua batizou com o Espírito Santo e com fogo. O fogo dá ideia de transformação, energia, calor e intensidade, sendo um símbolo poderoso com vários significados que variam entre a criação e a destruição. Esta ideia está associada à sentença também. Transformação e mudança é o símbolo de renovação, capaz de alterar profundamente o estado das coisas, transformando sólidos em líquidos e gases. Força e energia representa ação, poder e vivacidade. Paixão e emoção, frequentemente associado a sentimentos intensos, desejo e calor do coração. Purificação e espiritualidade, em muitas culturas simboliza a divindade, sagrado e a purificação. Destruição e perigo, quando fora de controle, o fogo dá ideia de perigo e devastação. Calor e aconchego representa proteção, união e ato de reunir pessoas. Iluminação simboliza a luz que afasta a escuridão, orientação e conhecimento. Irmãos, precisamos entender o que a palavra do nosso Pai quer dizer. A tradução diz que, como vento veemente, não é um vento, é como vento veemente, e foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo. Não eram de fogo, eram como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Precisamos entender a palavra do Pai. Quando tem a tradução, e essa tradução foi feita por mãos humanas, está sujeito a erros, porque tudo que o ser humano pega para fazer,
está sujeito a erros. Então, como a palavra diz, que veio do céu um som, como um vento veemente e impetuoso, como o vento veemente, quer dizer, dando ideia de comparação, analogia. Por isso, precisamos entender o que é, e o que não é, pode até ser comparado, mas temos que entender que é uma comparação, para que se chegue ao entendimento. E foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, comparando, como de fogo, não era de fogo, mas era como de fogo, dando ideia de que é uma comparação, é como de fogo. Mas ele não colocou de fogo. Por isso, precisamos estar atentos quanto à palavra do Pai. Eu bem sei que muitas traduções têm deixado a desejar quanto ao original. Por isso, temos que buscar entendimento na presença do Pai, para que nós não percamos tempo. Porque imagina você fazer uma coisa com base no que você recebeu e depois você chegar à conclusão ou ao conhecimento de que tudo que você fez não estava certo. Por isso, temos que buscar constantemente, para nós não sermos enganados. A palavra diz que o coração do homem é enganoso, o homem está propenso a receber aquilo que as vozes estranhas trazem para ele. Mas por outro lado, nós temos que entender que somente a voz do Espírito Santo deve ser ouvida e atendida naquilo que ele entregar para nós. A palavra diz que melhor obedecer do que sacrificar. E precisamos obedecer. Precisamos nos posicionar. Porque o inimigo quer nós enganados. E quando a pessoa está enganada, ela está perdendo tempo. Porque tudo que ela está recebendo e praticando não está servindo para nada. Não está trazendo edificação. Porque não é a revelação do Pai para nós. Temos que entender isto e parar de perder tempo. O mundo jaz no maligno e o inimigo não está nem aí. O negócio dele é enganar. Ele é enganador das nações. Precisamos sempre desconfiar do que o homem passar. E depois buscar
em oração, lendo a palavra, para ver se está tudo de acordo. A palavra diz que nós temos que provar os espíritos para ver de onde eles vêm. São muitos espíritos por aí, que quer nos iludir, nos colocar numa grande decepção, ou até mesmo fazer-nos passar por uma vergonha. Quantos aí estão desistindo da fé porque recebeu de homens ensinamentos, mas não fez prova com o Pai sobre o que foi dito da parte do homem. A palavra diz que provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado aquele que nele confia. E precisamos confiar no Pai, sempre. O homem pode até entregar as coisas, mas temos que conferir se está batendo com a palavra do Pai. O Salvador veio trazer a palavra do Pai, e nós conhecemos o Pai porque o Salvador veio trazer a palavra do Pai, e nós recebemos, porque fomos convencidos do pecado, da justiça e do juízo, e hoje nós estamos produzindo frutos do Espírito. Mesmo que a carne tem hora que nos ataca, o velho Adão, mas sempre nós temos que estar com a decisão para fazer a vontade do Pai, para produzir frutos do Espírito. A hora é agora. Precisamos acordar enquanto há tempo, porque a noite vem e não se pode fazer nada. A noite significa a escuridão, e fica mais difícil. Temos que entender que somos da luz, para brilhar, a vida de todos quantos aparecer no nosso caminho. Lembremos do bom samaritano, e temos que ser o bom samaritano para atender a vítima do sistema. Mas a palavra diz: ajudai conforme as suas posses. O Pai não está pedindo que você entregue tudo, não. O Pai está dizendo: ajudai conforme as suas posses, conforme o que você tem recebido do Pai. Porque você não pode deixar sua família desamparada para ajudar outrem, não. A palavra diz: tudo é feito com sabedoria, e aquele que não tem, peça ao Pai, e Ele dará sabedoria. E vai ser de graça, não precisa pagar. Por isso, vamos procurar obedecer.
Não vamos olhar para a vida dos homens, porque os homens não têm nada para nos dar. Nem como exemplo. Por quê? Porque eles têm também uma natureza pecaminosa. E se não vigiarem, vão cair. Como muitos estão caindo por aí. E muitos já caíram. Por quê? Temos que estar constantemente em oração, meditando a palavra, e quando sentir do Espírito Santo, apresentar um jejum e depois entregar, com o propósito de estar mais forte espiritualmente. Porque a carne tem que ser eliminada ou diminuída a sua ação nas nossas vidas. Mas o espírito tem que ser alimentado. Para que possamos viver a vontade do Pai, como está escrito: andai e viver em espírito. E desse jeito, nós não vamos praticar pecado, porque todo pecado é praticado na carne. E a palavra diz: o que semeia na carne, ceifará na carne. Então, vamos nos posicionar. Vamos nos posicionar. Vamos estar pelo Espírito. E lembremos que é pela fé a nossa salvação. Não vivemos por vistas, não, vivemos pela fé. Mas também não podemos esquecer, a fé sem obras, ela é morta. Então, temos que fazer a obra, que quer dizer que recebemos e agora estamos praticando. E a palavra diz: aquele que ouve e não pratica é semelhante às ondas do mar. Vai para um lado e vai para o outro. Fica perdido. Ou em dois pensamentos. Servindo a dois senhores. Porque não está praticando. Precisamos praticar o que nós temos recebido do Senhor. Precisamos praticar. Temos que negar a nós mesmos. Temos que nos renunciar. Se despojar do velho Adão e se revestir do novo Adão, que é Yahshua, para a alegria do nosso Pai. Porque o Pai fica satisfeito quando o Filho obedece, faz a sua vontade. Então vamos fazer a vontade do Pai. E assim vamos se dar bem na vida espiritual. E logo, logo seremos chamados para estar com o nosso Salvador para todo sempre. Oh, glória ao poderoso! Agora, irmãos, você que está assistindo esse vídeo, ajude o canal, se inscreva, compartilhe essa mensagem, porque é a verdade que salva. Nos comentários, faça seu pedido de oração, para que quando eu for ao monte, apresente a sua vida ao Pai, para que Ele faça uma grande obra. A glória do Pai sempre! A glória do Pai sempre! Aquele que abençoa é abençoado. Aquele que é por nós também é abençoado. E aquele que ajunta
também é abençoado. Então, irmão, vamos ser uma benção na vida do nosso irmão. Para glorificar o Pai que é bom. Então vamos dar lugar ao Pai, amando o próximo como a nós mesmos, e sobretudo o Pai, porque grande e poderoso é Ele, e toda honra e toda glória é para Ele. Amém? Até o próximo vídeo.